Capítulo 2. Dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional. Capítulo 1. Dos limites da jurisdição nacional. Artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que: 1. O réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. 2. No Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. 3. O fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso 1, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. Artigo 22. Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações: 1. De alimentos, quando a. O credor tiver domicílio ou residência no Brasil. B. O réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. 2. Decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. 3. Em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional. Artigo 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra: 1. Conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. 3. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Artigo 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. Artigo 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguída pelo réu na contestação. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas neste capítulo. Parágrafo 2º. Aplica-se à hipótese do caput o artigo 63. Parágrafos 1º a 4º.